levante a voz. Vamos falar de economia com o professor Aldo Ramos, está aqui conosco. Mas pegando o gancho, Aldo, antes de entrar nessas novidades aí, BNDES e tudo mais, uma ponte como essa, eu não sei, você fazer um cálculo desse, você fazer uma situação assim claro que é um valor muito, muito alto, mas é retorno certo, né? Ao longo do tempo, porque, gente, eu pagaria R$20 para atravessar aquela ponte, feliz. Melhor do que pagar os 60 que você paga hoje quando tá com 4 pessoas, para demorar 1 hora, mais de 1 hora para chegar, fora o tempo que você pega na espera. Aí mais um pedágio de R$20, gente, para passar enquanto... Você acha que vai durar 15 minutos ali, Aldo? Eu acho que mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É. Uma ponte ali, você para chegar em Salvador vai durar 15 minutos. E por outro lado, Léo... Sem espera. É isso. E por outro lado, Léo, tem a questão, se o Estado realmente não tem condições de bancar isso, existe a política público-privada. Não, já o Rui Costa isso? está procurando agora os chineses. Busca esse tipo de parceria e vamos realmente buscar favorecer o público de uma forma geral, né? Os moradores daquela região e, além disso, para escoar também a produção da região, melhorar essa questão da migração das pessoas de Salvador para o sul da Bahia, não é isso? Então, são alternativas que realmente, quando existe a vontade política, o interesse da sociedade como um todo, a coisa acontece. Existe, eu acho que isso aí já há 8 anos que está em debate, não é isso, Léo? Uhum. Então, mais ou menos, o montante que seria investido, o projeto seria 1,5 bilhão, me parece que hoje já está orçado em 8 bilhões. O negócio é esse, é buscar as alternativas, chamar a sociedade como um todo para discutir. O importante é isso, é o debate. O gostoso da democracia, Léo, é justamente isso. É você poder debater o máximo para buscar as melhores alternativas. Agora, nas campanha política, todo candidato vira economista, né? Economia simples, fácil, na linguagem deles, na campanha. É isso, A gente vê que é por isso que a gente tem que estar atento entre a questão do sonho e do empreendedorismo, né? Então a gente tem que verificar aqueles políticos que alimentam sonhos e que nada acontece, daqueles que realmente têm um perfil empreendedor e que fazem as coisas acontecerem. 7h48, sua dica vem hoje na questão do BNDES. Primeiro, explica pra gente o que foi que aconteceu com o BNDES. Todo mundo não sabia o que fazer com aquele dinheiro que estava lá no banco. O pessoal tem 200 mil aí, disse, rapaz, tinha gente pegando até investindo em casa, coisa que não tinha nada a ver, né? Imobilizou algo que ele vai ter que pagar juros. Agora, aí depois de 1 hora para outra o governo cortou. Antes de você começar a falar aqui, eu quero agradecer os nossos colaboradores. Nós estamos no oferecimento da Farmácia Castro Alves. Participe do Dia Saúde e Beleza da Farmácia Castro Alves em parceria com a Fio Store. Na compra de produtos, você pipoca a bola e ganha brindes aí na hora, né? Então, o sorteio ao vivo pela Andar FM hoje, hein? Sexta-feira. E também Verão Varejão Autopeças. Peças, acessórios para veículos nacionais, inclusive vans BR-101 em frente ao depósito da Mapron. Seu carro importado precisa de manutenção. Unidos Importados tem a solução. Venha comprar peças de qualidade com o menor preço da cidade e região. 3631-9010. Gente, a hora da brincadeira está mais gostosa e divertida com o Treloso Clubinho. E Hospital Encaro, mais completo, com tudo em seu lugar, inclusive exames laboratoriais. Ligue e agende a sua consulta, 3311-6652. Santo Antônio Tratores, BR-101, quilômetro 262, 3631-0053. E Fama Móveis, na Praça Padre Mateus, no coração da cidade, tem muito mais para você. Então, Aldo, BN10, explique aí, teve esse corte, mas parece que tá voltando aí alguma coisa. Eu quero saber se vai voltar, porque nesse corte que teve, foi por causa dos bilhões lá de cima, né? E os pequenos que estavam aqui usando de forma responsável, ou até não usando, sofreram esse corte também, rapaz. Bom dia, Léo. Bom dia, Tino. Bom dia, ouvintes. Nós vamos falar aqui a respeito justamente dessa medida provisória 777, que discute, Léo, a substituição da TJLP, que é a taxa de juros longo prazo. Todas as operações do BNDES são utilizadas esse índice para substituição pelo TLP. Aí está havendo uma discussão na Câmara de Deputados a respeito da substituição, né? Mas antes mesmo, Léo, nós vamos conversar a respeito
do BNDES Giro, que foi anunciado aí dia 23 de agosto e que segunda-feira os bancos já vão implementar isso aí, Léo. Então, é uma notícia muito favorável, Léo, para as empresas aqui, tanto da área do comércio, da indústria, do serviço. Então, as empresas que estão bem organizadas, que estão com sua documentação tudo ok, vocês devem procurar os bancos aqui da praça, da região, para estar realmente buscando equilibrar as finanças das empresas. Léo, a gente sabe que as empresas estão passando num momento de dificuldade, né? Então, a gente tem acompanhado, tem analisado a demonstração de resultado do exercício, que é a DRE das empresas, e a receita operacional não está sendo suficiente nem para cobrir os juros bancários, as prestações, o cronograma de pagamento das operações financeiras. Então, essa notícia veio a calhar, assim, de forma bastante favorável para o empresariado daqui da cidade. Então, pessoal, aproveite, utilize, já que você está em algum momento passando por essa dificuldade, tudo é cíclico, então chegou essa medida provisória, essa medida do governo que é para beneficiar o pequeno e a média empresa. Então, foi anunciado que será liberado 20 bilhões de reais. Esse será utilizado ainda a TJLP, porque a partir de janeiro de 2018 será utilizado a TLP, que aí não vai ser tão favorável para o empresariado como um todo. Então, essa eu acho que vai ser mais ou menos o ultimato, a última oportunidade de se utilizar a TJLP. Então, quais são os encargos? Qual é a mais vantajosa? Repita aí. A TJLP é mais vantajosa porque é uma estratégia utilizada pelo BNDES para fomentar. É o que vigora agora. É o que vigora agora. Certo. E essa TJLP, Léo e ouvintes, é utilizado para fomentar o comércio, a indústria, certo, a agricultura. Então, a função do BNDES é justamente essa. Esse de fomentar. De fomentar. Agora sim, falando de BNDES, de um tempo para cá começou a ter umas taxas que não existiam antigamente, né? É isso mesmo. O pessoal recebia ali, disse, você tem um BNDES, mas agora com R$400 vai ter que pagar para manter isso aí? É isso. Você tinha, por exemplo, o cartão BNDES, que você era isento, depois começou a pagar a tarifa, que também foi uma alternativa diferenciada, porque o BNDES só era utilizado para as grandes empresas. O cartão BNDES veio realmente para atender a pequena e a média empresa, e isso acabou realmente fazendo um diferencial bastante significativo. Reduziu a burocracia, Léo. Antigamente, o recurso do BNDES, tudo tinha que ter garantia real. Então, foi utilizado o cartão BNDES sem garantia nenhuma. Você comprava o veículo, você comprava a sua picape, você comprava o seu caminhão com o cartão BNDES. Mas no Brasil, Léo, é o que a gente sempre fala, o maior problema do Brasil não são os programas. Quando a gente analisa os programas do governo, são maravilhosos. O problema maior é a lei de Gerson. A lei de que você querer levar vantagem em tudo. Então, se criou alternativas com o cartão BNDES de fazer desvios. Então, o cara pegar ali numa loja de carro, aí passar e fazer um negócio... Em vez de ele comprar picape e comprar o caminhão, ele comprar um carro particular. Particular, caro, então, né? Você tem uma alternativa de você ter uma taxa diferenciada que é para fomentar, você favorecer o crescimento das empresas. O problema não está no programa, não está no... Não está no programa. Está no uso que se faz dele, Então, né? Léo, essa última alternativa aí, que eu acredito que vai equilibrar as finanças das empresas. Então, procure os bancos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, me parece que os bancos particulares também têm esses recursos do BNDES. Então, procure, você é cliente do Bradesco, do Banco do Brasil, do Itaú, procure o gerente de cada banco desse e realmente procure equilibrar a questão das finanças da empresa, porque a gente precisa, Léo, dessas empresas vivas para manter esses empregos aí, tudo ok, porque 13 milhões e meio de desemprego, né? Então, isso realmente para a economia não é nada favorável. Então, vamos realmente dar vida às empresas. Então, Léo, os encargos, por exemplo. Os encargos estipulados pelo BNDES é o quê? A TJLP. A TJLP está 7% ano hoje, mais 1,5% do spread, que é o que o banco vai ganhar, o BNDES, de ganho adicional, e mais os encargos pela intermediação dos bancos. Então, isso eu acredito que vai ficar em torno de mais ou menos 1,2%, 1,3% ao mês. Para a grande empresa, os encargos é o quê? A 50% da TJLP, que está mais ou menos
7%, então você vai pagar 3,5% ao ano. E mais 50% da taxa Selic. Como a taxa Selic está 9,25%, então acabou realmente fazendo algo diferencial para o pequeno empresário, porque é aquele que mais precisa, né? Então, essa contratação já vai ser feita a partir do dia 28, e o mais interessante que aconteceu foi justamente, Léo, a questão da criação da plataforma digital, a interligar os bancos, os agentes financeiros, Banco Brasil, Caixa Econômica, Itaú e tal, interligado diretamente com o BNDES. Então, no momento que o banco elaborar, fazer o estudo da operação, vai estar interligado automaticamente, e o BNDES diz que o relato do BNDES é que esse recurso poderá ser liberado até no dia seguinte. Então, estando tudo ok no banco, o banco passando essa informação ao BNDES, o BNDES pode repassar esse recurso até o dia seguinte. Bom, agora são 7h56. Isso aí, por enquanto, foi anunciado só, né? Anunciado, mas segunda-feira já vai ser aplicado. E o prazo, Léo, que eu esqueci aqui de falar do prazo, o prazo pode ir até 60 meses e uma carência, você levar 6 meses sem pagar prestação. Então, isso realmente vai adequar a capacidade de pagamento das empresas. Pronto, mas assim, quem é que vai estar apto a isso aí? Quem já tinha o cartão antes? Tem a ver essa questão lógico, né? A pessoa tem que estar adimplente, né? Tem que estar adimplente, tem que estar sem restrição nenhuma. Certo. Tem que procurar o banco, verificar. Agora é o seguinte, o limite de crédito, na verdade, já na maioria dos casos, existe, os bancos já operam de forma o seguinte... Que ele já conhece. De limite pré-aprovado. Pré-aprovado. Ele já conhece pela movimentação... Pela própria movimentação, pelo histórico de idoneidade da empresa, pela questão do faturamento da empresa. As empresas, por exemplo, de médio porte, aí já é feita uma análise econômica e financeira. Certo. Por exemplo, na questão da pequena empresa, basicamente, os bancos analisam pelo faturamento. Já as médias empresas, o banco faz uma análise econômica e financeira, que são através dos balanços da empresa. Essa é a forma. Então, eu acho que é uma oportunidade única, porque eu já vou falar a respeito dessa medida provisória 777, que é a substituição da TJLP pela TLP, e a partir de janeiro de 2018 já não vai ter mais, está em discussão. É provável que a partir de janeiro de 2018 já não tenha mais a TJLP e seja substituído pela TLP. Muito bem. Aldo, muito obrigado aí pelas suas dicas importantes, sempre aí para o pessoal que está investindo. Nós vamos fazer um programa em breve aí para o cara que está iniciando, né? Para o pequeno, aquele cara que ele tem condições, mas não sabe o tamanho da força dele. O pequeno empreendedor, né? Mas boa notícia essa que você está trazendo para o empresariado ficar de olho, é claro, né? Voltando isso aí, saber usar um crédito de forma responsável. De forma responsável. Então eu vou justamente falar, Léo, como a gente tinha falado inicialmente, a maioria, me parece, são 57 programas que existem na área de subsídio para as empresas, para a indústria, para o comércio, para a agricultura, e todos eles são realmente maravilhosos. Agora, o que a gente tem que estar atento são os desvios. Então a medida provisória 777, Léo, justamente fala a respeito dos subsídios explícitos e dos subsídios implícitos. Então, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida e o Pronaf é um subsídio, no caso aqui, o Minha Casa Minha Vida é um subsídio explícito. Então está lá discutido na Câmara de Deputados quanto é que vai fazer, quanto é que vai conceder de benefícios, né? Significa o quê? Equalização de taxa. Por exemplo, Léo, o Minha Casa Minha Vida, o financiamento de uma casa, R$60 mil, um exemplo. R$60 mil financiamento de uma casa. O mutuário, por exemplo, o dono, aquela pessoa que foi contemplada com a casa, ela vai pagar no período R$3 mil. Então, o governo banca essa diferença. Agora, os subsídios implícitos são aqueles fundos, o fundo constitucional, que é o FNE, que é utilizado, por exemplo, pelo Banco Nordeste, o FNE. Entendeu? Tem o FNO, FSO. Então, são recursos que se utiliza a TJLP. Agora, o que é que o pessoal estava fazendo, Léo? Isso aí que é um absurdo. Que aí realmente falta aquela questão da retidão nos procedimentos. Então, você utilizava recurso da TJLP de 7%, Léo, e pegava aquele recurso e aplicava no próprio governo a 9,25%, que é a taxa Selic. Então ele pegava o recurso de um lado do governo, baixíssima, que era voltada para fomentar. E essa diferença de 2,25% é agora, porque antes a diferença era muito mais relevante da TJLP para a Selic.
pegar no exemplo os números e você vai traduzir. O cara pegava ali a 0,3, um exemplo, a 0,40 e colocava numa aplicação onde ele ia ter 0,70 ou 1%. É isso. Então você vê... Aí é bom, né? Sem fazer nada, mas então errado, você vê alguns empresários, a gente sabe que a maioria dos empresários busca realmente, mas algumas grandes empresas estavam utilizando disso, Léo. Alguns milhões que eram liberados e se utilizava a questão da aplicação, em vez de realmente queria em vez de se aplicar, né, na atividade empresarial efetivamente para gerar, porque a questão do subsídio é justamente essa, para ter um maior retorno em termos de arrecadação de tributos e a questão de geração de emprego. No momento que você pega e libera esse recurso em termos de subsídio e não gera arrecadação de impostos, ou seja, o benefício privado é muito maior do que o benefício social, então tem que ser realmente cortado. Então, está em discussão isso na Câmara de Deputados, tem que ser realmente bastante discutido para ver essa questão e buscar alternativa de subsídio que a sociedade realmente queira. Não pode ser de forma aleatória. Determinada atividade vai lá, às vezes a demanda já está totalmente atendida. Para que se investir com taxa de juros diferenciado para uma atividade empresarial que já não existe demanda para isso? Então, tudo isso aí tem que ser realmente acompanhado, digerido, de forma para quê? Para que a gente busque um nível de crescimento mais sustentável no país como um todo. Aldo, muito obrigado. Até a próxima semana. Aldo agora toda sexta-feira, viu, gente? Suas dicas de economia aqui na Rádio Andai FM. Levante a voz.